Vamos então iniciar a nossa sessão. Temos presente hoje a autora dos livros que vocês andaram a ler, a doutora Isabel Stewell, e também temos a nossa diretora do agrupamento, que vai iniciar com algumas palavras. Depois eu irei fazer a apresentação da Isabel e, seguidamente, faremos o que já treinámos ontem, não é? Sobre as apresentações que vocês têm, as apresentações dos livros, com contextualização histórica e respectivos entrevistas, supostas entrevistas que vocês criaram, dando luz à vossa imaginação. E depois terminamos dando a palavra à autora e teremos um período de debate. Vocês poderão colocar as questões que às vezes me colocavam quando estavam a ler os livros e que eu não sabia responder, porque eu não tenho esta arte de saber escrever livros desta natureza. Gostava muito, mas só sei ler, não sei escrever. Portanto, vamos iniciar. Então, sim. Bom dia a todos. Bom dia. À escritora Isabel. Eu já a conheço de vários locais. Já li alguns livros seus, portanto tenho acompanhado um bocadinho do seu percurso. Estou muito satisfeita de estar aqui. Aos alunos, muito agradável por estarem aqui nesta biblioteca, por serem os alunos que são, porque quando dizem que há alunos que não gostam da escola, não é o caso de vocês. Vocês gostam da escola, vocês são participativos, vocês gostam de ler. E é essa mensagem, e é isso que eu gostaria muito que a escritora levasse daqui. O que é que são os novos alunos que temos no século XXI? Que alunos são estes? Que a escola é um local onde eles trabalham, onde eles estudam, onde eles participam e onde eles vivem o seu dia-a-dia com alegria e civismo. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Ora, então, vamos dar continuação ao nosso trabalho. Eu vou-me sentar. Eu já sou uma pessoa assim, precisa de descansar de vez em quando. Então, a nossa autora, como vocês todos sabem, é a Isabel Stewell. A Isabel nasceu em 1960, começou o seu percurso profissional como jornalista, trabalhou durante muitos anos no Diário de Notícias, também foi diretora da revista Notícias Magazine e do jornal Destaque. Escreveu já tem vários livros escritos em diferentes áreas, mas muitas vezes ligados à adolescência, ou também aqueles que nos trazem hoje aqui, que são os romances históricos, e que vocês sabem que eu sou muito apreciadora. Recebeu já vários prémios, tanto na área do jornalismo como na área dos livros que deitou à estampa, e é com imenso prazer e que a recebemos hoje, para lhe mostrar uma parte do nosso pequeno trabalho. Isto é só uma pequena amostra e é só uma pequena parte daquilo que nós tentamos fazer com estes alunos. Estes alunos que temos aqui hoje são os meus alunos de Línguas e Humanidades, as minhas duas turmas de 10º ano, a quem eu lancei um desafio, que foi pegarem em 4 dos seus livros, Dona Teresa, a Dona Isabel de Aragão, a Inês de Castro e a Dona Filipa de Lancastre, que têm aqui, que eu também pedi à biblioteca se poderia adquirir, e assim foi, para eles poderem ler, porque nem todos tinham a possibilidade de os adquirir. E o desafio foi eles lerem os livros no momento em que nós estávamos a tratar nas aulas de História do mesmo período da História. Para que eles pudessem, com um livro que tem uma grande vertente histórica, não é? Porque nota-se que quem é da área consegue perceber isso, para que eles pudessem também, com depois o enredo que o livro tem subjacente, apreciar e encontrar esses aspectos. Portanto, o desafio foi lerem os livros em grupos, portanto, eles organizaram-se em grupos, depois tentarem apresentar o livro e contextualizarem na época que nós estávamos a tratar na aula, fazerem alguma contextualização histórica que tinham encontrado no livro,
que dizia respeito à história, e depois pedi-lhes que também que criassem, porque a criatividade é algo que nós temos que desenvolver transversalmente, que criassem uma hipotética entrevista a uma das personagens do livro. E eles escolhiam à vontade, quase todos escolheram as respectivas rainhas, e a ideia era que eles fizessem um áudio tipo podcast, alguns fizeram podcast, alguns fizeram um vídeo, e eu optei por hoje, nas apresentações que nós vamos fazer de seguida, quando tenho vídeo, tenho o áudio e tenho o vídeo, porque achei interessante, que eles são muito criativos e gostam muito de fazer depois ali umas brincadeiras e aquilo fica engraçado. Eles já viram, já estivemos ontem aqui a ver os trabalhos, e espero que vá correr tudo muito bem. Para quem está aí com os nervozinhos à flor da pele, isto não é para estar nervoso. Nós estamos todos serenos, todos vocês fizeram o melhor que são capazes, não estamos a julgar absolutamente ninguém, e eu tenho plena confiança nas vossas capacidades. Portanto, não quero nervosinhos aí assim aflitos com as apresentações, porque isto não custa nada. E é um treino, porque vocês daqui para a frente vão ter que fazer muitas vezes estas coisas. Está bem? Então, vamos começar. O nosso primeiro trabalho, eu vou ter que me pôr assim um bocadinho de lado para poder usar o computador e fazer aqui as coisas. Pois é, eu acho que devia passar. Ora, o primeiro grupo que vai apresentar é o grupo da Cláudia, da Daniela e do Rodrigo. Temos uma apresentação sobre o livro Dona Teresa. Portanto, Cláudia, Daniela e Rodrigo. É a vossa deixa. A autora deste livro é Isabel Stiller. A editora é Livros Horizonte. Este livro foi publicado a 11 de junho de 2021. O livro tem 600 páginas. Isabel Stiller é jornalista e escritora. A sua grande paixão revelou-se por romances históricos, revelou-se em 2007, com o best-seller Dona Filipa de Lencastre, a que se seguiram Dona Catarina de Bragança, ambos traduzidos para inglês, e Dona Amélia, sempre com crescente sucesso. Isabel Stiller é uma autora de romances históricos mais lida em Portugal e traz-nos um romance emocionante sobre esta personagem fundamental da nossa história. Esta história é da Dona Teresa e da Dona Elvira, filhas bastardas de Dom Afonso VI de Leão e Castela, o imperador com Ximena Muniz. A Dona Teresa é uma mulher de armas, à frente do seu tempo, que governou no mundo de homens e conspirações. Ela foi viúva aos 25 anos, do conde Dom Henrique de Borgonha. Ela conseguiu o que lhe pertencia com pulso de ferro, o que era... Em 1616, o Papa Pascoal II considerou-a como rainha pelo condado portugalense. Ela confrontou a meia-irmã e rival rainha, o Ráquia de Castela, o pai, a Igreja Católica, os nomes portugalenses e até mesmo o seu próprio filho Dom Afonso Henriques, na Batalha de São Mamede, em 1128. 33 anos depois de ter chegado ao condado, ela via-se obrigada a fugir por causa da batalha, e estava-lhe o consolo de ter ao seu lado o seu amado Fernão Pérez de Trava, e a certeza que em Sahagún, Alberto, seu fiel amigo, escreveu com verdade sobre a história. Aqui temos algumas imagens da Dona Teresa, antigamente, e nós não falámos mais do livro porque nós não queríamos dar muito spoiler do que acontece no livro. E esta foi a nossa apresentação, espero que tenham gostado. Hoje vamos entrevistar a Dona Teresa. Bom dia. Com o envio do seu pai, Dom Afonso VI de Leão e Castelo, convidou você e sua irmã Dona Elvira para ir viver na sua corte, onde iriam ser criadas por Dona Urraca.
Bem, eu fiquei muito espantada e feliz, mas não me lembro muito bem, porque eu tinha 7 anos. E você, desde pequena, sempre foi muito corajosa ou não? Sim, desde pequenina gostava muito de aventura e sempre andava com uma espada na mão, porque gostava muito delas. Como você já disse, gostava muito de espadas. A que idade recebeu a sua primeira espada? Eu recebi a minha primeira espada aos 7 anos. E como ficou a saber da aprovação de Dona Ximena para casar com Dom Henrique? Eu no início fiquei preocupada e com receio que a minha mãe não a aprovasse, mas depois fiquei muito feliz porque ela aprovou. Como reagiu ao saber que o seu pai, Dom Afonso VI de Leão e Castela, planeou o seu casamento com o Conde Dom Henrique? Bem, eu já estava à espera que isso acontecesse, mas eu reagi bem, porque já gostava do Conde Dom Henrique. Como foi ver novamente sua irmã, Dona Elvira, depois de tantos anos separadas, porque Dona Elvira tinha ido com o seu marido para Jerusalém? Eu fiquei muito feliz porque tinha muitas saudades dela. Obrigado pela sua participação. Obrigada eu. Sobre esta obra, nós temos 3 trabalhos para apresentar. Temos uma entrevista em podcast que eu tenho aqui, porque elas só se consegue abrir no Spotify e este não tem Spotify. Depois temos a apresentação e depois temos novamente mais uma entrevista de um outro grupo. Todos bem-vindos a mais um podcast. Desta vez o assunto é história e vamos estar à conversa com a Rainha Isabel de Aragão. Espero que gostem e já sabem, fiquem até ao fim! Olá Isabel, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui e conhecer um pouco mais sobre a sua história. Olá a todos, é um prazer estar aqui e dar a conhecer mais sobre a minha vida a todos os ouvintes. Então, vamos começar. Bem, vamos começar pelo início do livro. Ele mostra-nos que foi criada pelo seu avô, certo? Sim, ele foi-me buscar assim que eu nasci. Ok, e tem explicação para ter sido a Isabel a ser criada por ele e não um dos seus irmãos? Não tem bem uma explicação. Ele muitas vezes dizia-me que sentia que eu era mágica, especial, a melhor de todas as Rosas de Aragão. Eu gostava bastante que eu me chamasse a mais bonita Rosa de Aragão. Eu também nasci numa película. Eu pensei muito que estava protegida do mundo e acreditava que não morria por nada. Logo, eu já me sentia mágica. Bem, estou a ver que a vossa relação era muito especial. Sim. A Isabel menciona que o seu avô foi buscar assim que nasceu. Alguém chorou quando isso aconteceu? Pelo que o meu avô me contou quando eu era pequena, ele disse que a minha mãe não chorou nem protestou. O meu irmão Jaime, ele disse exatamente que o meu irmão chorou como um vitelo desmamado e agarrou-se ao casaco dele, do meu avô, e pontapeou como se fosse um homem grande. Ele queria bastante que eu ficasse lá. Oh meu Deus! E diga-me, já que falou no Jaime, como é que era a vossa relação? A nossa relação era bastante boa, mesmo a gente na infância a gente ficou um pouco separado, por causa de eu estar a viver com o meu avô, mas ele trazia-me bastantes memórias vivas dos dias em que eu ouvia o meu avô. Eu vi aos do meu avô, eu sempre acreditei e via que ele iria ser um bom rei, e ele foi, isso encheu-me bastante de orgulho. E percebia que eu não era igual às outras todas. Ele via que eu era frágil, mas simultaneamente forte e determinada. Ele achava-me cada vez mais bonita aos dias que passavam e ele dizia que Diniz iria ter bastante sorte. E digam-me, vocês admiravam-se bastante, não é? Admirava-me. Ser criada pelo seu avô afetou de alguma forma a relação com a sua mãe? Como é que foi o vosso primeiro encontro depois da morte do seu avô? Sim, afetou. Eu acho que a gente já estava um pouco à espera que afetasse, porque a gente ficou muito tempo longe uma da outra. Mas eu lembro-me que no nosso primeiro encontro nós rimos pela primeira vez. Foi um riso curto,
Mas foi como se a memória do meu avô veio como água sobre o fogo e apagou depressa. Eu guardava vivas as memórias do meu avô, tudo lembrava-me dele. Mesmo eu amando bastante a minha mãe e ela amando-me a mim, ambas tínhamos uma admiração muito grande. Mas era como se não houvesse uma película muito fina e transparente que nos impedia de nos aproximarmos. Na época em que vocês estavam a aproximar, houve algum desentendimento, alguma discussão, algo do género? Eu lembro-me que na altura em que os meus pais estavam a planear o meu casamento com o Diniz, eu disse à minha mãe que não ia gostar de ver-me partir, porque ela já me tinha deixado partir uma vez. Nessa altura deixei-me muito magoada, tivemos uma discussão e ela decidiu que já estava na minha hora e que era urgente entregar-me a Diniz. Eu não vi esforço nessa altura dela para me manter junto dela. A Isabel teve alguém que a apoiasse, alguém que a ajudasse a lidar melhor com o luto? Sim, o meu irmão Jaime, ele ajudou-me muito e disse-me uma coisa que eu nunca mais me vou esquecer, até hoje eu me lembro, e estou muito grata por isso. Eu sempre vou recordar o meu avô com admiração e sempre irei sentir um enorme orgulho nele. Eu sempre dei tudo para não o desiludir e espero não o ter feito. Ele também sempre acreditou que eu iria ser rainha e eu agora sou. Portanto, acho que isso iria lhe dar um orgulho. Ele sempre achou-me única, eu também sempre o vou achar. Era o homem mais bonito que eu alguma vez conhecera. Uma oração minha era o seu maior escudo. O seu avô deixou-lhe algo de herança? O meu avô deixou-me um lindo colar fino com safiras, topázios, rubis, esmeraldas e pérolas. Cada um tinha a força própria de curar e de afastar perigos. Desde o momento que ele me o deixou, nunca o tirei. É o meu favorito. Isabel, hoje tens um livro sobre a história da tua vida. O teu avô sempre acreditou que irias ter. Achas que o deixarias orgulhoso? Sim, o meu avô sempre esteve certo que eu iria ter uma história sobre mim. Acho que lhe encheria de orgulho. Mudando agora um pouco de assunto. Sempre foste perspicaz e calada como as outras raparigas? Não, eu era uma menina completamente diferente. Quando metia uma ideia na cabeça, não a tirava. Nem nada, nem ninguém. Eu era muito curiosa, tinha sempre perguntas sobre tudo, mesmo estando habituada a que por vezes não me entendessem. Isabel, fala-nos um bocadinho sobre a relação com o seu pai. Lentamente, eu aprendi a admirar o meu pai. Eu possuía uma sabedoria e uma serenidade que impressionavam. Ele deixou-me tratar como uma criança de que era preciso esconder certas coisas. Eu tive o meu avô como melhor professor. E aos olhos do meu pai, eu naquela altura era já a rainha de Portugal. Como foi para ele isso de seres rainha de Portugal? Eu queria muito casar-me, afinal eu estava quase a fazer 12 anos naquela altura. Mas ao mesmo tempo ele estava subitamente nervoso com a ideia de me ver partir. No dia em que eu parti, ele não me queria deixar partir. Ele dizia que eu era a coisa do mundo que ele mais queria e mais amava e que era louca em deixar-me partir para nunca mais me ver. Ele queria que eu tivesse uma casa rica e que não tivesse menos conforto. Lembro-me também que o meu pai, numa altura, decidiu reter-me junto dele um pouco mais, até não haver perigo. Os dias foram passando. Eu quase acreditei que talvez o meu destino fosse ficar para sempre naquele passo mágico que tanto me lembrava o meu avô. O cheiro da pele perfumada do meu pai lembrava-me completamente a do meu avô. Fala-nos um pouco sobre a tua relação com o Diniz. Casaste por vontade própria? Não, naquela altura eu fui um bocadinho obrigada. Na verdade, todas as rainhas eram obrigadas a casar com um, né? Mas eu aos poucos fui gostando dele. Quando tanto me falaram dele na minha infância, que eu já tinha curiosidade em conhecê-lo. Será que ele ia gostar de mim? Será que eu ia gostar dele? Eu tinha muito esta pergunta na minha mente. Isabel, tu e o Diniz tiveram filhos, não foi? Tivemos a Constança e o Afonso. Foi um pouco difícil eu engravidar, eu tinha alguns problemas, mas assim que eu tive a Constança, um mês depois eu engravidei o Afonso.
Isabel, para ti, como é que foi a perda do teu marido? Não foi assim tão má, mas o que me doeu mais foi a atitude do meu filho Afonso, que não aceitava que tinha irmãos bastardos e queria se vingar deles, tirar-lhes tudo, queria tirar os bens, as terras, mas isso tudo irão encontrar no meu livro. Bem, já falámos um pouco sobre os teus sentimentos, sobre a tua vida, sobre as pessoas que te são mais próximas. Tu, Isabel, tu queres mencionar mais alguma coisa? Eu quero também mencionar um pouco o nome da Vatassa e da minha ama, mas no meu livro irão ver que eu tenho um amor enorme por elas e vão continuar a ver a minha história. Portanto, deixo aqui o meu livro da Isabel Stilwell. Isabel, não quero ocupar mais do teu tempo. Diz-me só uma coisa. Diz-me uma frase, uma palavra, aquilo que te vier à cabeça. O que é que os teus olhos dizem? O que é que te define? Primeiro quero deixar aqui uma frase do meu livro. Claro que eu tenho muitas mais, mas vou deixar esta. Vão dizer-te que devemos a coroa, mas é mentira. As coroas de Aragão, da Catalunha, de Maiorca e de Valência conquistei-as eu, pela graça de Deus. Deixo esta frase para todas as rainhas e mulheres no geral. Eu consegui conquistar tudo e acredito que qualquer uma consiga. Obrigada, Isabel, por teres participado neste podcast, por teres dado a conhecer um bocadinho mais da tua história de vida. Eu é que agradeço. Foi um prazer estar aqui à conversa. Prontos, e para todos os ouvintes que estão a ouvir e gostaram da história de vida de Isabel, deixo também o nome do livro, que é Isabel de Aragão, Entre o Céu e o Inferno, de Isabel Stilwell. E fiquem atentos, até ao próximo podcast! Muitos parabéns. Agora temos a Clara, a Madalena, a Sara e a Daniela, que trabalharam a mesma obra, como ainda estamos na obra da Isabel de Aragão. Podemos então? A palavra é vossa. Bom dia, hoje vamos apresentar o livro de Isabel de Aragão e Isabel Silva. Então, este livro conta a história da vida de Isabel de Aragão. Ela era descrita como altruísta, protetora, determinada e misericordiosa. Também fala sobre o seu casamento com Dom Dinis, aos poucos os filhos vão aparecendo, e no início da obra também somos confrontados sobre as disputas entre as cortes de Aragão e de Portugal. No Tratado de Alcanis foi assinado entre os soberanos de Leão e Castela, Fernando IV, e de Portugal, Dom Dinis. Ele foi assinado a 12 de setembro de 1297 e esse tratado tinha os limites do território continental português. E também não teve alterações posteriores, à exceção da perda da Olivença em 1801. As terras, em especial do lado português, eram as terras entre o Douro e o Tejo e as províncias da Beira. Para Castela importava sobretudo Zamora, Salamanca e a região a norte de Cáceres. A 3 de fevereiro de 1668 foi assinado em Lisboa o Tratado da Paz, que reconhecia a independência portuguesa e a legitimidade de uma nova dinastia. A escolha de Dom Dinis começou por proteger os pobres e os fracos de alguns abusos do poder senhorial e também não tardou a retirar os privilégios, interditando instituições religiosas de herdar bens de raiz e proibindo a venda de propriedades e acariciar. Então, foram buscar alguns dos aspectos que nós falámos nas aulas, não foi? Para apresentarem aqui, porque reencontraram isso no livro. Sim, senhor. Muitos parabéns. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Storytime with the Kings. Eu sou a Daniela e hoje temos um convidado muito especial que disponibilizou um pouco do seu tempo para poder comparecer nesta entrevista, o excelentíssimo Rei Dom Dinis. Boa tarde. Muito boa tarde, Rei Dom Dinis. Desde já quero agradecer a sua presença. Tenho apenas algumas perguntas para lhe fazer em relação ao seu reinado e os conflitos que existiram entre você e o seu irmão.
Ora, muito bem, responderei a essas perguntas. Bem, se não se importar, eu vou-lhe pedir que fale um pouco sobre si. Fui um grande amante das artes e letras, e assim fui um trovador, cultivei as cantigas de Emília e a sátira, que contribuíram para o desenvolvimento da poesia trovadoresca na Península Ibérica. Dizem que eu fui o primeiro monarca português verdadeiramente alfabetizado, pois assinei sempre com o meu nome completo. Bem, acredito que muita gente não tenha ideia de que o rei Dom Dinis foi um grande amante de artes e letras. Outra parte, acredito que muita gente não saiba, mas Dom Dinis também incentivou a agricultura, o que lhe valeu outro cognome, que foi assim dado como o Rei Lavrador. Continuando, sabemos que houveram desavenças entre você e o seu irmão. Por que razão existiu esse clima de conflito? Eu, Dom Dinis e o meu irmão Afonso de Portugal havíamos tido desavenças a favor de Afonso ter decidido fortificar o seu senhorio de Vite, o que terá desencadeado uma discórdia, pois para mim foi uma medida encarada como uma afronta à minha autoridade. Depois desse episódio conflituoso entre você e o seu irmão, sabemos que mais tarde fizeram as pazes, mas que um tempo depois Afonso voltou a quebrar a sua confiança. Sim, o meu irmão, em 1287, voltou a afrontar-me, desta vez apoiando adversários de Sancho IV de Castela, com quem eu mantivera boas relações. Eu fui guerreado a Ronches, juntamente com Sancho IV, e Afonso voltou a ser derrotado. Desta vez pagou o preço, tendo sido forçado a trocar a Ronches, um importante senhorio fronteiriço, por no mar. Isabel recebeu mais do que uma carta a pedido de casamento. Por que razão foi escolhido? O soberano de Aragão tomou a decisão de escolher quem já era rei. Assim sendo, tendo sido eu o elegido. Casei-me então com Isabel de Aragão por procuração, o que significa que eu e Isabel nos unimos, mas eu não estaria fisicamente presente todo o tempo. O seu nome destaca-se como uma singularidade da mão-cheia de Afonso e Sancho que o antecedeu. O seu nome tem assim sendo algum significado? Afonso e Sancho estariam fora de questão. O primeiro, por não existir, em Portugal, monarcas consecutivos com o mesmo nome. O segundo, que seria a opção óbvia, porque não convinha focar Sancho II, a quem Dom Afonso III, meu pai, a piada do trono. Bem, nós ficamos por aqui mais uma vez. Dom Dinis, obrigado por ter vindo. Obrigado, eu. Vemo-nos no próximo podcast Storytime with the Gangs. Quem são as duas meninas? É a Daniela e a Clara. Então, temos o Afonso, o Francisco, a Rosa e a Filipa, que nos vão fazer uma apresentação sobre o livro Inês de Castro. Então, o nosso trabalho de hoje é sobre o livro Inês de Castro, de Isabel II. O livro conta a história de Inês de Castro, que nasceu em 1320, na região da Galiza, sendo filha Pedro de Castro, um nobre galego, e sua amante, Alonso de Valadares. A Inês de Castro foi criada em Castelo pelos senhores de Albuquerque. Dom Afonso Santos, meio-irmão do rei de Portugal, Dom Afonso IV, é que lhe fosse útil. O livro conta a história de Inês de Castro, que desde o seu primeiro encontro com o infante Dom Pedro, futuro rei de Portugal, em 1326, quando os dois tinham 6 anos, nos passos da rainha. O relacionamento amoroso com os dois, fora do casamento entre Dom Pedro e Constança Manuel, o nascimento dos seus filhos e a trágica morte de Inês de Castro. O livro também relata vários acontecimentos históricos da época, como a peste negra, a Guerra dos 100 Anos, as investiduras dos muçulmanos pelo Reino de Granada, a Guerra Civil Espanhola, as intrigas entre Portugal e Castela, os casamentos arranjados, etc. Esta intrigante história de amor secular e imortal remete-nos para um período da história de Portugal, no período do reinado de Dom Afonso IV, que vai de 1326 a 1355, sendo relatada no livro uma profunda crise que a Europa sofreu, protagonizada por fomes, pestes e guerra, a chamada Trilogia Negra. É também abordado no livro a situação dos amores proibidos, dos casamentos arranjados, dos desentendimentos entre irmãos para a governação de Portugal e Castela, das divergências diplomáticas entre os reinos de Portugal, Castela e Aragão e das investidas dos muçulmanos contra Castela através do reino de Granada. Inês de Castro
a protagonista da obra, estava com as grandes figuras da nobreza castelhana. Contactos muito importantes, conseguindo saber o que se passava em Portugal, Castela, Aragão, Inglaterra e França. Esta intrigante história de amor secular e imortal remete-nos para um período da história de Portugal, no período do reinado de Dom Afonso IV, que vai de 1326 a 1355, sendo relatada no livro uma profunda crise que a Europa sofreu, protagonizada por fomes, pestes e guerra, a chamada Trilogia Negra. É também abordado no livro a situação dos amores proibidos, dos casamentos arranjados, dos desentendimentos entre irmãos para a governação de Portugal e Castela, das divergências diplomáticas entre os reinos de Portugal, Castela e Aragão e das investidas dos muçulmanos contra Castela através do reino de Granada. E neste caso, a protagonista da obra estava com as grandes figuras da nobreza castelhana. Contactos muito importantes, conseguindo saber o que se passava em Portugal, Castela, Aragão, Inglaterra e França. A obra começa por abordar a rivalidade entre o rei Dom Afonso IV de Portugal, pai do infante Dom Pedro, e Afonso Sanches, com a invasão do senhorio de Albuquerque, onde o rei português exilou Afonso Sanches, após a tentativa de tomada a mando do rei português. Em outubro de 1326, foi celebrado o Tratado de Paz entre Afonso IV e Afonso Sanches, com a intervenção da rainha Isabel. O livro mostra-nos a realidade dos casamentos da época, que na maior parte das vezes eram combinados. Temos como exemplo o casamento entre o rei Dom Afonso XI de Castela e a infanta Maria de Portugal em 1328. Para melhorar as relações entre o reino de Leão e Castela, mesmo estando o rei de Leão e Castela apaixonado por Leonor de Guzmán, o casamento entre Leonor de Castela, irmã do rei de Castela, e o Afonso IV de Aragão, em 1329, para melhorar também as relações entre Castela e Aragão. O casamento entre o infante Dom Pedro de Portugal e Constança, em 1339, para melhorar as relações entre Portugal e o nobre Juan Manuel. O livro relata muito bem os casos amorosos que os reis, príncipes e nobres tinham fora dos casamentos, como amantes, como os casos amorosos entre o nobre galego Pedro Fernando de Castro e Aldonça Valadares, o rei Afonso XI de Castela e Leonor de Guzmán, e principalmente Inês de Castro e o príncipe Pedro de Portugal. Em 1336, houve uma discussão diplomática entre Portugal e Castela. Dividiu-se sair de Castela, mas Fernando de Castro e João Afonso mudaram para o lado de Castela, impedindo Constança Manuel de se encontrar com o infante Dom Pedro de Portugal. Com estes acontecimentos, Portugal e Castela entraram em conflito. A rainha Isabel, a mãe do rei de Portugal, procurou negociar a paz entre Portugal e Castela, mas antes de conseguir, morreu de peste negra. As ameaças do desembarque iminente de milhares de mouros a paz em 1340, tendo os exércitos de Portugal e Castela derrotado os mouros na célebre Batalha do Salado, outubro de 1340. Em 1342, os reinos cristãos de Portugal, Castela e Aragão e outros reinos cristãos cercaram a cidade de Algeciras. Nesse cerco morreu Pedro Fernando de Castro. Os mouros capitularam em 1344. O livro relata a crise do século XIV, um período que afetou Portugal e Castela, como toda a Europa. Os grandes flagelos medievais, peste, fome e guerra, afetaram profundamente a Europa. A fome, consequência dos maus anos agrícolas, por toda a Europa, começa a sentir-se em Portugal em 1340, como refere no livro. Em 1341, o rei Afonso IV promulgou leis contra o luxo devido às colheitas desastrosas e à fome. Em 1348, a epidemia da peste negra atingiu Portugal e a Europa, matando grande parte da população, como relata João Afonso em Inês de Castro. Por isso, entrega-lhe uma máscara que foi enviada pela Zulema para proteger Inês da peste negra. O livro relata várias mortes causadas pela peste negra, como da rainha Isabel, Joana de Leonor de Portugal. A peste negra associou-se às más condições higiênicas, que provocaram uma menor resistência às doenças e epidemias. Para combater a peste, o rei Dom Afonso IV fechou a cidade de Santarém, onde se situava a corte real. Quando, em 1350, o rei Afonso XI de Castela morreu, o seu filho Pedro I de Castela assume o reino
e João Afonso, o mordomo-mor do rei, e a sua mãe, Maria de Portugal, mandam prender e matar Leonor de Guzmán, amante do Afonso XI de Castela. O filho primogênito de Afonso XI de Castela, com Leonor de Guzmán, Henrique Trastámara, com a morte da mãe e a elevação ao trono de Pedro I de Castela. Seu meio-irmão lutou pelo trono de Castela com o auxílio dos seus 8 irmãos, de João Afonso, de Fernando Castro e Fernando de Aragão, originando uma guerra civil. Em 1354, o rei Pedro de Castela, descobrindo que a sua mãe, Maria de Portugal, o traiu, mandou-a prender. João Afonso, como um grande inimigo de Pedro de Castela, foi morto, envenenado, a mando do rei de Castela. A guerra civil só terminou em 1369, com a morte do rei Pedro I de Castela e a subida ao trono do Henrique Trastámara. Por fim, o livro relata que no século XIV desenrolaram-se várias guerras que aumentaram ainda mais a destruição e a fome. O conflito foi a Guerra dos 100 Anos, que vai desde 1337 a 1453, entre a Inglaterra e a França, que é muito evocado no livro pelas relações de Portugal e Castela com estes reinos, para além de outras guerras e revoltas que assolaram a Europa. Inês de Castro foi uma das figuras femininas mais relevantes na história portuguesa, isto numa época onde a história era principalmente dominada por homens e as mulheres não tinham qualquer relevância. Ao longo da história, Inês foi vista, por um lado, como uma vítima passiva que se perdeu de amor pela pessoa errada, ou, por outro lado, como uma espia, uma mulher que se infiltrou na corte, que estava ciente da sua capacidade de sedução, que era intriguista, estratega, muito ambiciosa. Neste livro, não há uma Inês tola e apaixonada, uma menina tola e representações históricas que querem fazer parecer, mas por outro lado ela não é apenas um peão no jogo dos irmãos. Ela era uma mulher que passava muito tempo sozinha, ela era uma pessoa muito nostálgica, alimentava-se de memória, enfrentava com garra e coragem todos aqueles que se metiam no seu caminho, principalmente no seu amor entre Pedro. Este romance histórico sobre a Inês de Castro, porque não aprecio muito romances, mas adorei este, pela forma detalhada e pormenorizada com passamos a conhecer, com que relata a história de vida de Inês de Castro e as intrigas da época. Neste livro passamos a conhecer melhor e a gostar de Inês de Castro, por ser uma grande mãe, mulher, filha, irmã e prima. Algumas personagens, as falas e os seus relacionamentos podem ser fictícios, mas para mim são muito credíveis pela forma que a autora. Em termos históricos, que é um motivo pelo qual gosto deste livro, é um livro muito rico, fala muito bem de como era viver naquela época da Idade Média, por relatar a peste negra, a baixa esperança média de vida, a elevada mortalidade infantil, as intrigas entre os reinos da Península Ibérica, Inglaterra e França, e acontecimentos que marcam a história de Portugal. O que mais me desiludiu neste livro foi o final, ou seja, a morte trágica de Inês de Castro, que durou apenas uma página. Insuficiente para um acontecimento que marca, para um acontecimento que move a nossa história. Para efeito de comparação, Luís de Camões, nos Lusíadas, escreveu 17 estrofes. Mas de resto, é um livro muito bom e que fala muito bem de uma das personagens menos conhecidas da nossa história. E neste caso. Mostra-se uma pessoa insegura, fraca, dominada pelo pai, humilhada, excluída da corte, incapaz de enfrentar e conseguir priorizar a mulher que ama. Na minha opinião, apesar de ter considerado momentos empolgantes, esta é uma obra fascinante e de leitura envolvente, inspirada numa das mais
trágicas histórias de amor. Penso que a autora nos consegue transportar de forma emocionante ao século XIV. Leva-nos às cortes de Portugal e de Castela e conta-nos a vida de Inês desde a sua infância até à sua trágica morte. Trata de forma brilhante e intensa o seu trágico romance com Dom Pedro, herdeiro do trono de Portugal, focando a problemática dos amores proibidos e dos filhos bastardos. Ademais, permite aprender mais sobre os reinos de Portugal e de Castela e ficar a conhecer mais sobre as lutas pelo poder, as intrigas da corte, as questões políticas mais relevantes, os lugares de relevo nas cortes portuguesas e castelhanas e sobre a Guerra dos Tronos da Península Ibérica. Expressa e enquadra muito bem o estilo de vida da época retratada, refletindo um complexo trabalho de pesquisa por parte da escritora. Através da leitura da obra, a autora tem a capacidade de nos fazer viajar no tempo e de nos aproximar de algumas personagens tão longínquas. No fim, senti que a trágica e cruel morte de Inês poderia ter sido mais detalhada e seria interessante desenvolver mais a sua coroação por Dom Pedro, bem como o assumir deste amor proibido perante toda a corte. Ao terminar, senti o desejo de visitar alguns dos locais retratados na obra, sítios que documentam e imortalizam este romance. O livro tem uma leitura fácil de compreender e uma história interessante, mas eu não gostei muito do livro porque não é o meu gênero de leitura. Com certeza. Seguimos com mais uma entrevista. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pod História. Hoje temos connosco uma convidada muito conhecida e muito importante na história de Portugal, Inês de Castro. Que há algumas questões que lhe gostaria de colocar para ficarmos a conhecer um pouco melhor da sua vida pessoal. Logo agradecia que me respondesse com total transparência e honestidade às perguntas que lhe vão ser colocadas. Por que confiou tanto em João Afonso? Bem, o João Afonso era uma figura masculina muito importante na minha vida. Ainda por cima, depois de eu perder o homem que me criou, ele apoiou-me, esteve lá sempre para me defender quando precisei e foi dessa forma que acabou por ganhar a minha confiança. Ele procurou sempre cuidar de mim. Que razão é que acha que levou à loucura da sua mãe? Talvez o facto de a minha mãe nunca ter sido assumida pelo meu pai. Ela foi sempre vista por toda a gente como um mero caso fora do casamento, perdeu toda a sua honra e dignidade, pois tornou-se amante e nunca chegou a casar. Além disso, todos os seus filhos foram considerados bastardos ilegítimos. Penso que isso possa ter tido um grande impacto na sua doença mental. Como descreveria a sua relação com o seu pai? Pedro Fernandes de Castro era um dos nobres galegos mais importantes daquela época. Isso fez com que eu crescesse com algumas regalias e facilidades na vida, mas pouco mais além disso eu lhe devo. Ele nunca esteve por perto, foi para mim um pai muito distante e, honestamente, pouca influência teve na minha criação. Como aceitava a insegurança e a fragilidade do infante Dom Pedro perante o seu pai, Afonso IV? Para ser honesta, não era algo que eu aceitava facilmente. Tentei apoiá-lo e incentivá-lo a enfrentar o pai. Por vezes tenho consciência que o fiz de forma impaciente, mas com os anos aprendi a esperar e deixei que o nosso amor abafasse, de certa forma, essa pequena dificuldade na nossa relação. Como descreveria a sua relação com Dom Pedro? O nosso amor foi muito conturbado, sofreu muitos altos e baixos. Foi fonte de intrigas, foi fonte de conspirações. Foi um amor tão forte que, no meu ponto de vista, muitas pessoas não o entendiam e, dessa forma, isso provocava-lhes o ódio. Como é óbvio, não tivemos uma relação perfeita. Às vezes, foi um homem fraco, colocando-me de lado e tomou-me como garantida grande parte da vida. Sabia que eu nunca o abandonaria. Penso que se aproveitou de tal para me manter à espera. Uma espera tão longa que só viu o fim, em parte devido à incapacidade dele para enfrentar o pai, quando fui assassinada. Quais as razões que considera que Dom Afonso IV teria para não apoiar a sua relação com Dom Pedro? Na minha opinião, Dom Afonso IV não via grandes qualidades ao filho e temia dessa
influenciado por mim e acabasse por escolher como seu sucessor em vez do legítimo Dom Fernando. Além disso, penso que Dom Afonso me via somente como uma espia, colocada estrategicamente na corte pelos meus irmãos, apenas com o objetivo de influenciar a coroa portuguesa. Como descreveria o rei Dom Afonso IV? Eu descreveria o rei Dom Afonso IV. Como descreveria o rei Dom Afonso IV? Eu descreveria o rei Dom Afonso IV como um homem cruel, fazia tudo pelo poder, gostava de manter os conflitos, independentemente das pessoas que poderiam magoar, e não era de todo um homem piedoso. Considera-se uma mulher destemida e ambiciosa? Se sim, porquê? Considero-me uma das mulheres mais destemidas e ambiciosas da minha época. Enfrentei sempre com coragem e sempre de cabeça erguida as más línguas da corte, que eram capazes de inventar tudo sobre mim apenas para me afetar e afastar. Além disso, eu nunca parei de sonhar com a coroa, acreditava fielmente que me estava destinada e em vida fiz tudo o que estava ao meu alcance para que fosse minha. Como é que era viver numa época em que aparentemente as mulheres eram sempre colocadas em segundo plano? Foi uma época complicada. Foi complicado viver numa altura onde todos duvidavam do meu poder. Porém, por outro lado, consegui chegar muito longe sem que as pessoas o esperassem. Fui uma mulher, uma pessoa marcante, fiquei permanentemente na história e penso que sou uma das figuras mais controversas, importantes e marcantes da história portuguesa até hoje. Penso que consegui, sem dúvida, ocupar dezenas de capítulos na história portuguesa. Tudo isso numa época onde a maioria das mulheres não era sequer mencionada, o que eu considero uma grande conquista. Muito obrigado, Inês, pela sua presença e pela sua honestidade ao responder às perguntas que lhe foram. Encerramos o primeiro episódio do Pod História. Espero que tenham gostado e adeus. É o Afonso. É a Filipa, mas ela foi lá fora, foi comer. É a Filipa. Comer. A Filipa era a outra menina que estava aqui a apresentar porque é o mesmo grupo. E agora temos um vídeo. Isto aqui. A primeira pergunta é: quem foram as pessoas mais importantes da tua vida? As pessoas mais importantes da minha vida foram, sem dúvida, os meus pais adotivos, que me acolheram como se eu fosse filha deles e sempre me trataram extremamente bem. Foi a Dona Teresa e o Dom Afonso Santos. Eu realmente gosto muito deles. Principalmente, sou muito próxima de ambos. E eu queria agradecer-lhes muito por toda a educação que eles me deram e pela maneira como eles me trataram desde sempre. Foi possivelmente as pessoas com quem eu mais ganhei afeto em toda a minha vida. E sou mesmo muito grata por ter tido uns pais como eles. Então, Inês, a minha segunda pergunta é: o que foi a sua maior inspiração? A minha maior inspiração foi, sem dúvida, a Zulema, porque eu considero-a a minha melhor amiga. Porque ela sempre me aconselhou e me protegeu de tudo e de todos. Então, eu me inspiro muito nela e eu sempre quis ser tão corajosa e tão pura como ela é. E gosto mesmo muito dela e também é uma pessoa a quem eu sou muito grata por tudo que fez por mim. Porque sem ela eu não seria a mesma pessoa que sou hoje. Ok. O que tem a dizer sobre o Dom Pedro e como é que o conheceu, como é que se sente por saber que a sua história de amor com o Dom Pedro é uma das maiores conhecidas de Portugal? Então, eu vou começar por dizer que todas as pessoas que pensam que eu nunca gostei do Dom Pedro e que eu sempre fui, digamos, interesseira, é completamente mentira. O Dom Pedro foi, sem dúvida, o grande amor da minha vida e eu não estava com ele porque eu queria ser importante. Eu estava com ele porque eu realmente gostava dele. E eu, honestamente, nunca imaginei que eu me fosse casar com alguém tão importante, mas eu casei-me por amor, sinceramente, verdadeiramente por amor. E a família é o mais importante para mim. Os meus filhos, como o Pedro, são a minha prioridade completamente. E eu realmente gostei muito dele e gosto até hoje, e vou sempre gostar. E apesar dele muitas vezes não saber mostrar tão bem, eu sei que ele também gostava de mim tanto quanto eu gostava dele. Às vezes tem um certo peso por causa da Dona Constança, porque eu fui durante muito tempo realmente, mas eu fiz tudo isso por amor, porque eu sempre o amei muito e ele sempre amado, e ele foi para mim, sempre foi assim. Ok,
Ok, compreendo. Espero que vocês também compreendam. Ok, a minha quarta pergunta é uma, na minha opinião, das mais importantes. O que é que a senhorinha achou da sua morte? Achei ridículo, achei desnecessário, achei sem classe. Porque eu não mereci ser decapitado, genuinamente não mereci. E acho que o Dom Afonso podia ter tido um bocadinho mais de carisma e um bocadinho mais de afeto por mim, que sou a mãe dos netos dele. E casada com o filho dele, eu acho que podia ter tido muito respeito por mim. E assim, eu nunca quis meter em causa o reino de Portugal e eu jamais era capaz de fazer alguma coisa contra a independência de Portugal. E achei que ele se precipitou muito. Eu implorei para ele não me matar e ele não me ouviu. Eu achei que uma falta de respeito tremenda. E achei que a minha história com o Dom Pedro podia ter tido um final muito feliz se o Dom Afonso não tivesse tido esse comportamento tão necessário. Pois, realmente, o Dom Afonso não parece para nada. Agora eu estou aqui com o Dom Pedro, muito tarde. Eu tenho que dar as primeiras perguntas, talvez se eu não. A primeira pergunta que eu tenho que perguntar é: quando foi a vez que viu a Netflix? Quando éramos gaiatos, lembro-me que Dona Teresa foi à residência real tratar assuntos com a minha avó e levava a Inês. A Inês, como tinha mais ou menos a minha idade, ficou comigo e com a minha irmã a brincar. E a minha irmã deu-lhe uma boa. Sim, uma das coisas que mais me arrependo é, se calhar, não ter dado o amor que eu podia à Inês enquanto ela estava viva. E arrependo-me de também não ter doado ela rainha viva. E alguma vez perdoou o seu pai? Pai é pai, não vai mudar, vai ser sempre meu pai, no entanto nunca vou perdoar. Finalmente chegamos à última e mais importante pergunta. Sr. Pedro, gostaria de voltar a ver a Dona Inês? Obviamente seria sonho na realidade. Faz favor, Dona Inês. Olha, não posso falar. A minha pergunta é: porquê mandou matar a Dona Inês? Não ia por causa do meu velho. A minha pergunta é: não teve pena do seu filho? Sinceramente, eu não sei dizer. Ele casou com alguém que passou pela experiência de morrer. Mas estás morta! O estranho nem é estar a fazer uma entrevista a uma morte, ela não dizer olá. Passamos ao livro Dona Filipa de Lencastre. Temos agora, começamos com uma entrevista, não é? Depois temos a apresentação e depois terminamos com uma entrevista. Olá, Sra. Dona Filipa de Lencastre e Dom João I. Eu gostaria de vos fazer umas perguntas. Bom, para começar, eu gostaria de saber a pessoa mais próxima de si durante a sua infância. A pessoa mais próxima de mim é a minha irmã Elizabeth. Muito bem, agora passemos à próxima pergunta, que eu gostava de saber o porquê de ter casado tão tarde. A mim é a minha irmã Elizabeth. Muito bem, agora passemos à próxima pergunta, que eu gostava de saber o porquê de ter casado tão tarde. Não era suposto eu ter casado tão tarde, eu ia casar mais cedo com o meu primo, mas eu rezei a Deus para que não fosse permitido e não foi permitido. Por isso fiquei à espera para ter alguém que quisesse casar comigo e só depois é que recebi a notícia que iria casar-me com Dom João I. Muito bem, agora passemos à próxima questão e esta é dirigida a Dom João I. Como é que decidiram quem dava primeiro o nome do filho ou filha? Então decidimos que se fosse rapaz, seria eu a dar o nome. Se fosse rapariga, seria a Dona Filipa. Então passemos de volta a Dona Filipa. Como surgiu assim a escolha dos nomes dos vossos filhos? A nossa primeira filha chamou-se Branca, por causa da minha avó Blanche, mas infelizmente ela faleceu. O segundo filho chamou-se Afonso, igual ao primeiro rei de Portugal, mas infelizmente também faleceu. Ao nosso terceiro filho demos o nome de Duarte, por causa do meu avô Edward. Depois tivemos o Pedro, o avô Pedro I. O nosso quinto filho que escolhi o nome dele por causa do meu irmão Henry. A Isabel foi a sexta filha e eu queria lhe chamar Elizabeth por ser o nome da minha irmã, mas o pai dela queria Isabel por ser o nome dele de Aragão. O João foi o sétimo filho e o nome dele é por causa do nome do pai dele e também pelo avô dele, John.
O Fernando foi o último filho e o nome dele era igual ao nome do irmão do pai. Bem, voltando-me a dirigir outra vez para Dom João I, eu gostava de saber qual é a atividade favorita que tem em comum com a sua mulher. Sobre a nossa atividade favorita é a caça e tornar os nossos palácios confortáveis. Até pedimos ajuda aos arquitetos que trabalham para o pé de Filipe. Também gostamos de ler e gostamos de música. Então, muito bem, assim acabamos a entrevista e muito obrigado aos dois. Estes meninos fizeram esta entrevista com base neste livro. Portanto, leram este, não leram o outro, leram este, mas conseguiram encontrar o essencial. Muito bem. Agora temos a apresentação, que será a cargo do grupo que tem a Andreia, a Raquel, a Yara e o Guilherme. Então, bom dia. O nosso trabalho é sobre a Filipa de Lencastre, a Rainha do Portugal, e é isso, a gente vai apresentar. O livro se passa entre 14 e 15, em que em aqueles tempos eram conhecidos como tempos de peste, fome e guerra. No que diz respeito à fome, a fome era tanta que o povo sentia um grande desespero e medo da morte e por parte da opinião pública em relação às classes mais elevadas sentiam repulsa, tanto até que cuspiam nas carroças e outras coisas. Filipa de Lencastre nasceu no ano de 1360 em Inglaterra. Era filha de João Gigante e Blanca de Lencastre e através do seu casamento com Dom João I, mestre da vista, tornou-se rainha de Portugal. Dom João I, o seu marido, foi o 10º rei de Portugal entre 1385 e 1433. Foi também o fundador da dinastia de Davis. A sua mãe, Blanche de Lencastre, morreu devido à peste bubónica quando Filipa tinha apenas 8 anos, o que teve um enorme impacto na sua infância e fizesse com que ela amadurecesse mais cedo. Ainda na sua infância, Filipa de Dona Filipa de Lencastre, foi educada a rigor de uma forma realmente das classes mais elevadas, tornando-a uma mulher que seguisse virtudes femininas e que a tornasse também culta, o que a tornou a rainha que ela se tornou no futuro. Em quinta geração, eram os seus filhos que tinham chegado à idade adulta e eram lembrados como príncipes cultos e respeitados em toda a Europa. A vinda de Dona Filipa a Portugal foi muito importante porque veio fortalecer os seus laços com a Inglaterra. Claro que o seu papel como esposa também se pode dizer cumprido, já que auxiliava o seu marido na governação quando na sua ausência, quando na ausência do marido, ela exerceu o seu cargo como rei. Filipa acabou por morrer, tal como a sua mãe, de peste bubónica nos arredores de Lisboa, poucos dias antes de partir da expedição. É isso, gato. Para terminarmos... Bom dia, Dona Filipa de Lencastre. Nós somos alunas do 10º F. Podemos lhe fazer 5 perguntinhas rápidas, se faz favor? Responderei com todo o gosto. Ok, então cá vai. Primeira pergunta. Dona Filipa, que diferenças sentiu de Portugal em relação à Inglaterra? Bem, em questões temporais, prefiro 1000 vezes Portugal, pois a Inglaterra bem sabemos que o tempo lá não é muito verdadeiro. Mas em relação ao povo, não senti muitas diferenças, pois, muito que os portugueses sejam uma minoria, para mim ambos são pessoas extraordinárias, alegres e destemidas. E já agora, também tenho a dizer que me encantei com a comida de cabo. É divinal. Dona Filipa, o que lhe levou a educar os seus filhos desta maneira? A nível cultural, eu e Dom João I temos muitas semelhanças. O rei, sendo um mestre de Avis, é bastante culto e veio da corte de Dom Pedro, que também é um homem bastante elevado. E a minha corte
sendo a neta do rei Eduardo III de Inglaterra, também é uma corte muito elevada, que sempre apadrinhou os artistas. Temos aqui escritores, pintores, pensadores e eu habituei-me a gostar da cultura. Portanto, sinto que isso levou eu a educar os meus filhos de modo a que consigam ter um futuro brilhante pela frente. Por que motivo abraçou a ideia de Portugal conquistar e crescer? Desde que cheguei a Portugal, fascinei-me não só pelo rei, como pela terra. Ninguém me conhecia. A princesa que vinha de Inglaterra. Mas o povo recebeu-me calorosamente e aprovou o casamento. Senti logo que Portugal fosse como um segundo lar para mim. Sou uma rainha muito apaixonada por esta nação. Dona Filipa, quais foram as razões que lhe levou a casar com Dom João I de Portugal? Começou por ser um casamento político. Casámos-nos por questões políticas, para fortalecer uma aliança que já existia entre Portugal e Inglaterra. Mas depois, no fim de tudo, acabámos por nos encantar um pelo outro. Sobre você e Dom João I simbolizarem melhor do que ninguém a aliança luso-britânica. Dizem por aí que eu trouxe novos hábitos para a corte e que apoiei a expedição a Ceuta. O que é verdade, mas eu posso explicar. Depois de se fazer proclamar rei em cortes convocadas para Coimbra, Dom João I precisava de ser reconhecido na Europa como o novo monarca português. O primeiro a fazê-lo de forma oficial foi o Papa de Roma, quando aprovou o matrimónio comigo, a filha de João de Gante, neta do rei Eduardo III de Inglaterra. O balanço serviu assim para legitimar o reinado ainda frágil do mestre de Avis e para fortalecer os laços diplomáticos entre os dois países. A aliança gerou uma dinastia que se destacou na história de Portugal. Acabar a crise da independência, foi tempo de celebrar e de acreditar nos novos tempos que nós mesmos prometemos. A trégua da paz assinada com Castela em 1411 deveu-se muito à minha intervenção, junto à minha irmã, Dona Catarina, casada com um monarca espanhol. O que se sente ao saber que seus filhos tornaram-se pessoas brilhantes? A parte cultural que vos falei há pouco também explica porque que nós temos origem a uma geração genial, na minha opinião, porque fomos e somos, todos nós, figuras muito mais cultas do que é habitual nesta época, mesmo na realeza. A cultura da corte de Dom João I e da família é muito invulgar hoje em dia, porque fomos criados todos do mesmo nível. Dom Duarte e Dom Pedro escrevem: o infante Henrique está nas descobertas, muito ligado ao conhecimento, à ciência náutica. Nesta altura as senhoras não educam os filhos, mas eu não abdiquei disso e fui eu a educadora dos meus filhos. Daí essa elevação, eu acho. Sempre tivemos bibliotecas fantásticas nos nossos palácios. Cultivamos serões com músicos, poetas, danças, entre muitas outras coisas. Muito obrigada pelo esclarecimento e boa sorte para a governação do reino. Obrigada eu e boas aulas. Ora então, terminadas as apresentações, que eu já tive o prazer ontem de ver com vocês e que já vos dei o meu feedback, volto a reforçar, foram excepcionais. Há outros trabalhos, alguns ainda não os conseguiram entregar porque tiveram mais dificuldade, e é compreensível, para lerem os livros, porque são grandes e não conseguiram ainda. Irão entregar os trabalhos posteriormente. Eles fizeram, deram o vosso melhor e é isso que me faz gostar tanto de vocês. Nós em Portugal conhecíamos muito pouco. Obrigado. Obrigada a todos. Eu pedi à Isabel se depois, para quem quiser, se faz o favor de assinar alguns dos livros que tem. Obrigada. Isto é uma pequena lembrança. Obrigada. Pela disponibilidade. Ai, que bom. Obrigada. Como é que te chamas? Marina. E o teu trabalho foi qual, Marina? Foi o podcast. Como é que te chamas? Gabriela. Sabes que eu assinei antes da Inês de Castro
assinei 1000 livros em 2 dias. Então tive que pôr, para já é uma coisa boa, que é pôr um livro aqui que é para não ficar assim. E depois andei a tomar anti-inflamatórios. E como é que a sua tia se chama? Helena? Teresa, não é? Como é que te chamas? Matilde. Antigamente era sempre assim que se fazia, porque as pessoas achavam que estragava os livros escrever lá dentro. Eles aguentaram. Pois foi, super. E não é nada fácil ver os trabalhos dos outros, não é? Eu acho que é sempre uma parte que não é nada disso fácil. Mas eles estão habituados.